A Espanha tem muitos seres mitológicos, histórias e lendas. Algumas delas datam de séculos antes da conquista da Península Ibérica pelo Império Romano, quando os antigos celtas e ibéricos povoavam essas terras. As diversas culturas, idiomas e tradições da Espanha fazem de seu folclore e mitologia um dos mais ricos e variados que se pode encontrar, e neste vídeo conheceremos alguns deles. Número 1. Urco. O urco é um enorme cão da mitologia galega e asturiana, geralmente considerado um prenúncio da morte. Diz-se que o urco emerge do mar nas noites enevoadas de inverno, arrastando correntes barulhentas e uivando com grande força. O urco começa a vagar pelas ruas do vilarejo ou da cidade, visitando a casa dos que estão prestes a morrer e, ao longo do caminho, recrutando mais cães para sua matilha. O urco aparece como um cão, preto ou branco, com grandes chifres e orelhas, além de olhos ardentes em algumas descrições. As histórias sobre o tamanho variam, desde simplesmente grande até colossal, mas um ditado bastante comum afirma que ele poderia comer 20 sacos de moedas em uma mordida tão facilmente quanto um burro come 2 grãos de cevada. Diz-se que o urco habita o borrão, um mundo escuro e enevoado em algum lugar no fundo do mar. Número 2. Lamiak. O lamiak é uma sereia ou criatura semelhante à ralia na mitologia basca. Essas criaturas vivem no rio. Elas são muito bonitas e ficam na margem penteando seus longos cabelos com um pente de ouro. Elas encantam os homens com facilidade. Se um fazendeiro deixasse comida para eles na margem do rio, eles a comiam à noite e, em troca, terminavam de arar o campo que não havia sido trabalhado. Em alguns lugares, acredita-se que as pontes eram construídas à noite por esses seres. Em alguns lugares, os lamiak tinham que sair, se a ponte que estavam construindo à noite ficasse inacabada ao amanhecer. As pessoas acreditavam que o lamiak havia deixado um rio se faltasse uma pedra na ponte. A maior parte do lamiak desapareceu quando os homens construíram pequenas igrejas na floresta. Acredita-se que lamiak esteja do outro lado do arco-íris, penteando os cabelos. E quando o sol brilha em seu cabelo, o arco-íris se abre. Número 3. Santa Companhia. Embora a aparência da Santa Companhia varie de acordo com a tradição de diferentes áreas, a mais difundida é que ela é formada por uma procissão de almas penadas, vestidas com capuzes pretos que vagam pela noite. Essa procissão fantasmagórica forma 2 filas, envoltas em mortalhas e descalças. Cada fantasma carrega uma vela acesa e sua passagem deixa um cheiro de cera ou incenso no ar. À frente dessa companhia fantasmagórica está um espectro maior chamado Estadea. Além dessas visões, há outras lendas que dizem que há um frio intenso sempre que eles aparecem, bem como o cheiro e o som de correntes. Também se diz que os fantasmas são como uma névoa. A procissão é conduzida por uma pessoa viva, que carrega uma cruz e um caldeirão de água benta, seguida pelos animas com velas acesas, nem sempre visíveis, mas cuja presença é perceptível pelo cheiro de cera e pelo vento que se levanta em seu rastro. Essa pessoa viva que precede a procissão pode ser um homem ou uma mulher, dependendo se o santo padroeiro da paróquia é um santo ou uma santa. Acredita-se também que a pessoa que desempenha essa função não se lembra durante o dia do que aconteceu durante a noite, e somente aqueles que são punidos com esse castigo podem ser reconhecidos por sua extrema magreza e palidez. A cada noite, sua luz será mais intensa, e a cada dia, sua palidez aumentará. Eles não têm direito a uma noite de descanso, de modo que sua saúde fica cada vez mais fraca até que adoecem. Condenadas a vagar noite após noite até morrerem, ou até que outra pessoa incauta seja pega, a quem a pessoa que lidera a procissão deve passar a cruz que está carregando, livrando-se assim das almas penadas e condenando a outra pessoa. Eles caminham proferindo orações, cantos fúnebres e tocando um pequeno sino. Ao passarem, todos os ruídos de animais na floresta cessam antecipadamente. Os cachorros anunciam a chegada da Santa Companhia, uivando loucamente. Os gatos fogem aterrorizados e realmente assustados. Para se livrar dessa obrigação, a pessoa que vê a Santa Companhia passar deve desenhar um círculo no chão e entrar nele ou deitar-se de bruços. Número 4. Anjana. As anjanas são espíritos femininos mágicos que vivem perto de corpos d'água, originários da mitologia cantábrica.
conhecidos por sua beleza e boas ações, e por sua inimizade contra o maligno Ojankanu. As Anjanas são geralmente consideradas espíritos da floresta, embora alguns mitos afirmem que elas foram enviadas por Deus para fazer boas ações e retornar 400 anos depois. De qualquer forma, eles são conhecidos por proteger a floresta, guiar aqueles que se perdem nela, recompensar os bons, punir os maus e reparar ou até mesmo antecipar a destruição causada pelo Ojankanu. Os Anjanas podem ser vistos habitando nascentes, muitas vezes conversando com a água, ou passeando pela floresta comendo frutas e mel. Eles também constroem palácios dentro de grutas naturais e os enchem de ouro e tesouros para tentar os gananciosos e recompensar os bons. Acredita-se também que eles podem ser encontrados na véspera do equinócio da primavera, dançando até o amanhecer e espalhando rosas. Embora geralmente sejam bons, alguns Anjanas podem se tornar maus. Esses belos espíritos semelhantes a humanos têm longos cabelos pretos ou dourados, trançados ou lisos, pele clara e olhos inclinados e calmos, com pupilas pretas ou azuis. As Anjanas geralmente usam vestidos brancos e capas azuis, enfeitam os cabelos com fitas de seda e guirlandas e carregam um cajado mágico ou uma picareta que pode ser dourada, verde ou mudar de cor todos os dias, dependendo do mito. Elas também mudam de forma e podem se disfarçar de rouxinóis, besouros ou árvores. Além de sua proteção geral, os Anjanas também visitam os vilarejos para levar presentes para os bons, além de levar roupas para os pobres no Natal, uma vez a cada 4 anos. Número 5. Basajaun. O Basajaun, Senhor dos Bosques, é um gigante peludo e geralmente pacífico da mitologia basca e navarra. Acredita-se que eles construíam megálitos e detinham o segredo de várias habilidades e avanços tecnológicos que os humanos aprenderam por meio de enganos. Os Basajaun são humanoides enormes, cobertos de pelos, com barbas e cabelos longos, às vezes chegando até os pés. Os Basajaun também tinham uma contraparte feminina, a Bazandere, que não tinha barba. Algumas versões do mito afirmam que suas solas eram circulares, muito parecidas com os cascos de uma vaca. Os Basajaun costumavam ser pastores, muitas vezes vistos guardando enormes rebanhos de ovelhas, assobiando e gritando para avisar os pastores humanos sobre a aproximação de tempestades ou matilhas de lobos, esperando um pedaço de pão em troca, que seria coletado enquanto dormiam. Os Basajaun, assim como os gentios, usavam sua força para construir megálitos e dólmens e conheciam a agricultura, a música, a ferraria, a carpintaria, a arquitetura e tecnologias semelhantes muito antes dos humanos. Sant Martinicus era um trapaceiro humano, conhecido por roubar o conhecimento dos Basajaun por meio da sorte e da sagacidade. Os Basajaun eram conhecidos por manter grandes pilhas de grãos de trigo obtidos da agricultura, mas não compartilhavam nada com os humanos. Assim, Martin calçou botas enormes e largas e subiu para encontrar um Basajaun e fez uma aposta. Quem conseguisse pular mais alto sobre o monte, ficaria com o monte. Naturalmente, o Basajaun venceu e Martin caiu no monte, coletando uma infinidade de grãos em suas botas. Depois de coletar as sementes, faltava à humanidade apenas o conhecimento para usá-las, o que Martin obteve ao escutar um Basajaun cantando, aprendendo não apenas quando plantar uma infinidade de culturas, incluindo o trigo recém-obtido, mas também aprendendo sobre música pela primeira vez. Supõe-se que o mito do Basajaun tenha suas raízes na coexistência humana com os Neandertais, tanto pelo conhecimento que eles tinham quando encontraram os humanos pela primeira vez, quanto pelas descrições peludas compartilhadas pelos Neandertais e pelo Bajaun. Número 6. Gentil. Os gentios eram uma raça de gigantes na mitologia basca. Acreditava-se que os gentiles viviam ao lado do povo basco. Eles jogavam pedras de uma montanha para outra, o que levou a vários contos e explicações sobre as antigas construções de pedra e grandes rochas isoladas. Acredita-se que os gigantes criaram os monumentos neolíticos, como os dólmens, encontrados em todo o País Basco. Até mesmo o jogo de bola basco é atribuído a esses atiradores de pedra. A tradição ainda está viva nos jogos de poder bascos de levantar e atirar pedras. Alguns atribuíram aos gentis a derrota de Roland na Batalha de Roncevaux, onde os bascos derrotaram o exército franco atirando-lhes pedras. Também se diz que eles inventaram a metalurgia e a serra, e que foram os primeiros a cultivar o trigo, ensinando os humanos a cultivar.
No entanto, eles não estavam dispostos a se mudar das montanhas para os vales, com uma certa falta de vontade de progredir. Eles desapareceram no subsolo sob um dolmen no vale de Ahatzaren, em Navarra, quando apareceu uma nuvem luminosa portentosa, talvez uma estrela, que teria anunciado o nascimento de Cristo, significando o fim da era gentil. Outras histórias dizem que os gentios se jogaram de uma montanha. Tudo o que restou foi Olentzero, um gigante que aparece no Natal. Ao fazer esse vídeo, percebi que não conhecia muitas das criaturas dessa lista. Se você souber de alguma que deveria estar na parte 2, escreva para mim nos comentários abaixo. Número 7. Shana. Embora possa se parecer com o número 4 da lista, Anjana, um vem da Cantábria e o outro das Astúrias, o Shana é um personagem encontrado na mitologia asturiana. Um Shana pode ser um espírito benéfico, oferecendo água aos viajantes e recompensas de ouro ou prata àqueles que forem considerados merecedores por meio de alguma prova indefinida. Outros podem atacar as pessoas e roubar seus alimentos. Acredita-se que eles vivam em fontes e cavernas. As histórias sobre Shanas podem ser divididas em 4 grandes categorias. Primeiro, histórias em que a Shana tem um filho. Nessas histórias, a Shana troca seu bebê pelo de outra mulher. Em segundo lugar, histórias de Shanas que sofrem uma maldição. Nessas histórias, um ato realizado de acordo com uma lei secreta pode desencantá-las. Em terceiro lugar, Shanas que possuem tesouros e riquezas. O Shana pode ter adquirido as riquezas por acidente, por presente ou roubo. Às vezes, o personagem humano da história recebe o tesouro, mas na maioria das vezes não. Finalmente, histórias sobre Shanas que são maliciosas. As histórias mais importantes dessa categoria são aquelas em que o Shana entra em uma casa pelo buraco da fechadura, em que ele pode encantar a pessoa e levá-la embora. Suas vozes hipnóticas podem ser ouvidas durante as noites de primavera e verão. Aqueles que têm uma alma pura e ouvem a música serão preenchidos com uma sensação de paz e amor. E aqueles cujas almas não são puras sentirão que estão sendo sufocados e poderão enlouquecer. Here's Johnny! A Shana, sempre feminina, é uma criatura de extraordinária beleza que se acredita viver em nascentes, rios, cachoeiras ou regiões arborizadas com água pura. As Shanas geralmente são retratadas de 2 maneiras. Em uma delas, elas aparecem como jovens nórdicas muito bonitas com longos cabelos loiros. Ela geralmente é retratada como pequena ou esbelta, com longos cabelos loiros ou castanhos claros. Essa imagem é frequentemente associada a Shanas em posse de um tesouro ou sob um feitiço. Em contraste, nas histórias em que as Shanas roubam crianças e entram nas casas para morder ou roubar, as Shanas são pequenas, magras e de cor escura. Número 8. Muladona. A Muladona, também conhecida pelo nome de Dona Mula, que significa mulher mula em catalão. Ela é um ser mitológico conhecido na península, mais especificamente na Catalunha, onde, de acordo com a lenda, a Muladona era uma mulher que não era religiosa e era bastante irreverente. E por essa razão, os habitantes da aldeia a amaldiçoaram, transformando-a em uma mula. Desde então, a Muladona caminha pelas montanhas, e quando vê um pastor com um grupo de mulas, tende a se juntar ao grupo, o que perturba as mulas a tal ponto que se diz que muitas delas, assustadas e desordeiras, morreram ao cair nos barrancos por causa do transtorno causado pela visão da Muladona. A aparência da Muladona é igual à de qualquer outra mula. Sua crina é como o cabelo de uma mulher, e seu rosto, embora ainda animalesco, tem uma certa aparência humana. Mas se você não olhar com muita atenção, a Muladona pode passar despercebida por muitos pastores. Número 9. Moura. Belas e sedutoras, as Moura vivem sob um feitiço. Dizem que elas ocupam espaços liminares e são construtoras de pedras de força formidável. Elas aparecerão para você cantando como rouxinóis e penteando suas belas crinas, douradas como o sol ou vermelhas como o fogo. Se você tiver sorte, eles lhe prometerão tesouros se você conseguir libertá-los quebrando o feitiço. De acordo com o folclore, a Moura encantada é a alma das jovens donzelas que foram deixadas guardando os tesouros guardados pelos machos, mouros, antes de irem para Mourama. Os contos de fadas que apresentam as Mouras encantadas são de origem celta. Elas estão relacionadas a outras divindades femininas da água. Quase todo o vilarejo português ou galego tem uma história sobre elas. Como as Mairu da mitologia basca,
Elas construíam dolmens, por isso são conhecidas como antigas construtoras de monumentos. Acreditava-se que as mouras encantadas eram as construtoras de fortalezas, dolmens e megálitos do Paleolítico. E acredita-se que eles também vivam lá. As mouras também são guardiãs do ouro, que pode aparecer em várias formas, como figos, carvão, saias, novelos de linha, animais ou ferramentas. A pessoa pode ser recompensada com esse presente por uma moura ou pode simplesmente ser encontrada ou roubada. Não preciso do ouro de uma moura para ser feliz, estou satisfeito por você estar gostando deste vídeo e se inscrevendo nele, o que é muito útil para mim. Número 10. Coco. O coco, também conhecido como cuco, às vezes chamado de bolo, é um monstro comum em muitos países de língua espanhola. El coco é uma criatura que gosta de assustar as crianças, que não querem dormir. Suas favoritas são aquelas que não obedecem ou que se comportam mal. O coco gosta de se esconder nos quartos das crianças mal comportadas, bem como em seus guarda-roupas, gavetas e debaixo da cama para assustá-las à noite. Na Espanha, os pais cantam canções de ninar ou contam rimas para as crianças, avisando que, se elas não dormirem, El Coco virá procurá-las. A América Latina também tem essa criatura, embora seu folclore tenda a ser bem diferente, geralmente misturado com crenças nativas, e por causa dos contatos culturais, às vezes mais parecido com o coco dos Estados Unidos. No folclore brasileiro, um personagem semelhante chamado Cuca é retratado como um jacaré humanoide feminino ou uma mulher velha com um saco. Há também uma famosa canção de ninar que a maioria dos pais canta para seus filhos, que diz que a Cuca virá buscá-los. Se você quiser saber mais sobre o folclore do Brasil, recentemente publiquei um vídeo sobre suas criaturas. Visite o canal para vê-lo.